oi. Oi. Me vê e me ouve agora? Agora eu te ouço, não vejo. Mas como eu te ouço, já tô ficando acostumada com esse negócio de fazer live. Essa injustiça que é não ver a sua carinha, que eu sinto tanta saudade, você tá tão bonita hoje e eu não consigo te ver. Mas eu te ouço pelo menos, né? Na outra entrada que eu fiz, eu não ouvia nada, eu só via tudo preto, enfim. Mas pelo menos agora eu tô te ouvindo. Eu te vejo e te ouço. Privilégio meu aqui, eu tô te vendo perfeitamente. Ah, Pessoal, vocês perfeito. conseguem me ver e ver a Dani? Estão ouvindo bem? O pessoal que já entrou. Eu acho que sim, porque eu vi a gravação do último e aí eu me vi com você, eu vi as duas, assim, mas eu não estava conseguindo te ver. E aí, enfim, não te via e nem te ouvia. Agora eu te ouço, então aqui aparece para mim uma notificação de convite expirado, mas você ainda está aí, Joelma? Eu estou Eu ainda aqui, tô estou aqui. te ouvindo e te Eu ainda vendo. existo? Existe. Então, Dani, hoje, né, nós vamos aí fechando esse tema das feridas emocionais, que deu tanto pano para manga, né? Que foi um tema, assim, bem legal, que conseguimos trazer vários tipos de aspectos mesmo de cada característica, de cada forma de comportamento dessas feridas. E hoje nós vamos aí fechando, né? Falando um pouquinho mais da ferida da injustiça. E eu tinha deixado na minha introdução anterior, antes de cair, uma pergunta para as pessoas se elas se sentem constantemente injustiçada ou desvalorizada, ou às vezes acredita receber mais do que aquilo que elas acreditam merecer. E aí a ferida da injustiça pode estar gritando dentro do sistema dessa pessoa e às vezes ela não sabe. E também convidei as pessoas que tiverem algum insight, se quiser compartilhar conosco, para ficarem sempre muito à vontade, né? Esse bate-papo aqui, ele é entre eu e Dani e vocês que estão entrando aqui conosco. E aí é isso, né? Convidar também as pessoas que acreditam que pode gostar desse tema para participar. E bora lá. E aí, Bora Dani, lá. como é que tá essa questão da ferida da injustiça por aí? Nossa, assim, é sempre um monte de virada de chave, né? Quando a gente se pega aí estudando esse tema, pelo menos eu, né? Eu fui percebendo as épocas na minha vida dessa ferida, né? E o rígido, ele sofre muito, pelo menos foi o que eu percebi na minha vida, porque existe um padrão de perfeição, né? É um perfeccionismo exagerado para atingir um padrão FIFA de ser, assim, né? Padrão Europa, que a gente gosta de falar no Rio de Janeiro. É um padrão, assim, uma cobrança muito grande para atingir um padrão de perfeição que está na cabeça dele, que às vezes nem tem necessidade de ser daquele jeito. E com isso, o rígido ele se pune a si mesmo. A maior injustiça que a gente vai causando é na gente mesmo, porque nunca nada tá bom, nunca tá perfeito o suficiente. O rígido ele tá sempre se cobrando demais, que eu tinha que ter feito mais, que eu tinha que ter feito melhor, que eu não fui bom o suficiente, e aí não percebe, dentro dessa cobrança exagerada consigo mesmo e com os outros para fazer o certo, que ele mesmo acaba sendo injusto, né? Foi o que eu percebi na minha vida, assim, quando eu fui fazendo retrospecto da minha própria existência, o tanto que eu me cobrava, né? Por exemplo, uma das coisas assim que gritou para mim, assim, que pulou, né? O Nígido, ele detesta perder tempo procurando uma coisa. E a coisa, a papo de uns 15 anos atrás, quando eu não sabia onde é que estava alguma coisa, eu ficava com muita raiva, assim, mas eu ficava com muita raiva de mim, né? Como assim eu não sei onde é que isso tá? Então, assim, era uma exigência de uma perfeição, de tudo muito arrumado, muito organizado, e isso era um desgaste de energia tão grande na minha vida, que por sorte eu comecei a questionar tudo isso, né? Porque o rígido ele tem aquele assim, tem que ser assim, tem que ser assado, não para controlar os outros como controlador, mas para ser bom, para ser justo, para ser correto, ele quer ser o correto, ele quer fazer as coisas da maneira perfeita, e aí existe essa cobrança exagerada de fazer o certo, do jeito certo para fazer o certo. E aí aquilo ele vai queimando energia, ele vai entrando num processo de estresse tão grande que às vezes nem precisa ser daquele jeito, né? A pessoa fica fixada de fazer a coisa de um jeito X, porque esse é o jeito certo de fazer. Por exemplo, até quando ela se compromete, sei lá, vou caminhar todo dia agora pela minha saúde. Então, assim, o comprometimento
é pela saúde, mas aí o sujeito, o compromisso dele é caminhar todo dia. Aí tá chovendo e o sujeito vai caminhar, porque ele tem que caminhar, assim, eu tenho que caminhar, sendo que assim, tá chovendo, tá um clima insosso, você corre risco de gripar, nem é bom para tua saúde, principalmente se você nem tá muito afim de fazer isso. Mas ele não questiona tanto os meios, ou se aquilo é apropriado naquele momento, ele traça uma reta e é aquilo. E isso engessa muito, né? Por isso que é rígido, não tem uma flexibilidade, não tem uma percepção do que é melhor para si naquele momento. Será que hoje está bom? Será que não? Porque o rígido tem uma máscara tão forte de esconder os próprios sentimentos para não demonstrar vulnerabilidade, que ele perde a capacidade de filtrar o que ele mesmo está sentindo. Então nem ele sabe se aquilo que ele falou que ia fazer na semana passada é bom para ele hoje, né? Então, fica muito preso nisso, fica muito engessado naquilo que ele disse que ia fazer, naquilo que ele se comprometeu de fazer, e acaba entrando num processo de dor muito maior do que ele simplesmente se sentisse um pouco mais e falasse, não, hoje eu não quero fazer isso, embora eu tenha me comprometido de fazer, hoje eu não vou fazer. Hoje eu vou ficar aqui com meus botões, tá chovendo, não tá um clima legal, não vou sair para fazer essa caminhada desse dia. Não, o rígido, ele falou que ia ser assim, ele vai fazer isso, porque senão ele se culpa. Ele começa a se culpar e entra fica com raiva dele mesmo. E aí, olha a maluquice que a pessoa entra, porque não está perfeito o suficiente, porque tinha que ser desse jeito, ao invés de fazer uma coisa para viver bem, para ser feliz, de sentir se hoje pode, se hoje não pode. Como é que você percebe isso, Jô? Porque isso gritou tanto para mim, e eu vi tanta coisa debaixo disso aí. Eu percebi a minha fase rígida, que graças a Deus eu identifiquei, não com esse nome, mas eu identifiquei isso muito cedo e comecei a soltar e questionar. Será que eu preciso mesmo disso? Será que tem uma necessidade de ser assim? Porque rígido ele não percebe nem que nem tem necessidade de ser assim, mas tem que ser assim porque tem que ser assim, porque ele enfiou na cabeça dele que é o jeito certo. E aí ele fica preso naquilo e se estressa, e se desgasta, e às vezes nem é uma necessidade tão grande. E isso eu vi na minha vida como sendo um indicativo de tipo assim, nossa, gente, realmente não tem necessidade de ser assim. E aí até hoje eu questiono esse, tem mesmo que ser assim, tem que, não sei, tem mesmo. Aí para tudo eu questiono esse tem que, porque senão a gente entra nessa máscara da rigidez e não entra em contato com o próprio, acaba não entrando em contato com o próprio sentido daquilo que é bom para mim hoje, porque talvez o que é bom para mim hoje é diferente do que era bom para mim ontem. Como é que você vê isso, Jô? Você trouxe muita coisa legal, né, Dani? E aí, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, né? Porque, na verdade, um dos maiores medos das pessoas que têm essa ferida da injustiça é a frieza, né? Mas ele tem tanto medo da frieza que ele se torna muito frio. Justamente por quê? Porque é muito sensível. Então, para não demonstrar essa sensibilidade, essa vulnerabilidade, vai tender a ter essa frieza até mesmo no olhar. Então, aquilo que ele mais tem medo, que ele mais teme, é justamente a forma com que ele comporta, até mesmo consigo. É aquilo que você disse, né? Se a pessoa se comprometeu em fazer algo, esquece de se humanizar e entender que às vezes a rota ela vai mudar. As coisas podem mudar e pode haver uma flexibilidade, mas essa rigidez acaba atrapalhando a pessoa de calcular novas rotas e de aceitar outras possibilidades. Então, tende a um sofrimento excessivo, desnecessário muitas das vezes, para cumprir aquilo que ele acredita no mental que seria o correto, que seria a forma ideal de acontecer. E aí vale a pena também destacar, né, que essa ferida ela começa a ser desperta, aberta mesmo, né, pelos 4 a 6 anos de idade, mais ou menos, com o genitor do mesmo sexo. E muitas das vezes não é nem que esse pai ou essa mãe foi frio, mas a forma com que ele vai olhar as relações que tem com esse genitor, ele vai encontrar essa pessoa nessa frieza, nesse distanciamento. E isso faz com que essa ferida ela vá ali sendo aberta, né? E vamos entender também que grande parte dessas feridas elas vêm na fase da infância, né? E não necessariamente é porque a pessoa vivenciou aquilo, mas ela traz essa característica, essa ferida para ser olhada, para ser elaborada, para ser acolhida. Então, essa ferida da rigidez faz também com que as pessoas
pessoas, às vezes, têm uma tendência de procrastinar. Porque você tem que estar perfeito. Eu não sei fazer perfeito, eu prefiro não fazer. Então, muitas das pessoas que, às vezes, ficam procrastinando aí as decisões, as atitudes, pode ser que está aí também precisando de olhar, de trabalhar essa ferida. Nós já falamos sobre as outras feridas. Quem perdeu, vai lá no meu feed depois, ou no da Dani, para poder acompanhar as características das outras feridas que a gente já abordou aqui, né? E aí, terminando um pouquinho mais essa questão da ferida da injustiça, é uma coisa muito árdua, porque por mais que a pessoa faça, ela acha que nunca está perfeito, que nunca está bom, que sempre falta alguma coisa. Ou o outro extremo também é verdade. Acha que fez demais e não recebeu a altura daquilo que entregou. Ou seja, por um lado, ou por outro, ou por excesso, ou pela falta, essa injustiça ela tende a se manifestar. E daí as pessoas não conseguem perceber e entender o porquê, né, que a vida está assim estagnada, que ela não está conseguindo fazer, e possivelmente ela pode estar aí precisando de olhar para esse lugarzinho que está pedindo uma atenção, né? Uma força, mas só conseguimos curar aquilo que a gente primeiro consegue reconhecer. Se eu primeiro reconheço, depois eu aceito, aí eu começo a buscar algumas formas, que são múltiplas, para poder acolher e trabalhar verdadeiramente essa ferida. Concorda, Dani? Concordo, Jô. E eu acho assim, a ferida do rígido super importante de ser percebida, porque é isso, né? O rígido ele tem uma tolerância muito forte à dor, até mesmo à dor física, né? Eu posso falar de mim, assim, a minha tolerância à dor física já foi enorme. Hoje em dia eu falo que eu estou bem fresca comparada com o que eu era antigamente, mas eu tinha uma tolerância à dor enorme, monstruosa, e isso se reflete também nas emoções. Então, o que acaba acontecendo muito com a pessoa é que ela mascara as outras dores embaixo da máscara do rígido. Então, às vezes, quando a pessoa não consegue perceber nada do que ela sente, existe essa ferida da rigidez aí, essa máscara, né? Que está ali escondendo tudo, porque justamente a pessoa tem tanto medo de mostrar essa vulnerabilidade que ela esconde dela mesma, ela não entra em contato com o próprio sentir, então não percebe o que está sentindo, e aí embaixo dessa máscara tem a rejeição, tem o abandono, tem um monte de dor. E aí a tendência de acontecer com essas pessoas que foi o que eu vi com a minha mãe, tá? Então, assim, eu estava estudando, até dei uma bugada hoje, por quê? A minha mãe, até os 81 anos de idade, não teve problema nenhum de saúde, né? Por quê? Porque tem tanto controle, o rígido ele tem tanto controle do que acontece com o corpo dele, que nem a doença não sai. E aí, quando de repente sai uma doença, vai saindo tudo. De repente, a pessoa que nunca teve problema nenhum, que foi o caso da minha mãe, uns 80 e poucos anos de idade, que começou a aparecer um monte de coisa, começou a pular um monte de doença na veia, de repente foi assim, ladeira abaixo. Em 2 meses, acabou a vida dela. Acabou mesmo, assim, ela faleceu. Então, assim, nossa, como que isso é possível, né? Então, a pessoa nunca teve problema nenhum, de repente, por quê? Chega uma hora que não consegue mais segurar. E isso vai a nível físico, vai a nível emocional. É que o rígido, ele é tão mestre de controlar tudo no corpo dele, né? Até aquela pessoa que anda mais dura, controla as emoções, controla tudo, vai fazer uma dieta, é aquela pessoa que faz certinho, que não come. A minha mãe comia 2 pizzas por ano. Você tem noção, assim, tanto que ela era certinha. Ela até se entupia de doce de vez em quando, mas aí já era outra ferida dela falando. Mas a dieta dela era tudo muito certo, tudo muito regrado, fazia tudo muito certinho, mas o emocional estava ali tudo escondido ali debaixo daquela rigidez, não demonstra o carinho, não demonstra a ternura, não consegue ser amado, né? Aí a única coisa que minha mãe teve foi muito problema de pele. Por quê? Porque tem aquele medo de ser tocado, né? Então, assim, dar um abraço na minha mãe era difícil dela receber, ela respondia com tapinha nas costas, e, enfim, muita dificuldade do carinho físico, tanto de dar quanto de receber. No entanto, tem muita vontade de expressar e não consegue, e aí o que acontece com isso tudo ao longo da vida? De repente, uma hora estoura, cara. Uma hora a corda estoura, uma hora a pessoa começa a ter
crises de pânico, de ansiedade ou doenças físicas, uma hora a coisa degringola. Que foi o que eu vi acontecer na vida da minha mãe. De repente ela estava com paranoia, de repente ela estava ouvindo vozes, de repente ela estava toda doente, uma mulher que nunca teve nada. Por quê? Porque a rigidez segurou, cresceu dentro do regime militar, cresceu dentro de uma escola militar, foi educada por uma família muito rígida, né? Já veio ali para quebrar essa máscara, para trabalhar isso tudo, e nunca olhou para isso. Nunca conseguiu, né? Eu brinco que o meu anjo da guarda sussurra coisas no meu ouvido. Então, assim, o meu anjo da guarda trouxe para mim pessoas que me fizeram questionar, olhar, relaxar, situações que meio que, tipo, será que precisa ser assim? Será que tem que... Porque não questiona. Eu me lembro agora, já para passar a bola para você, Jô, eu me lembro que a minha mãe, aos 67 anos de idade, foi fazer terapia. E aí ela estava falando para a terapeuta dela que ela tinha que acordar às 6 da manhã para estender roupa. Aí a terapeuta perguntou, tem? Porque 67 anos de idade, aposentada, tinha a mesada dela para ficar em casa, casa própria. Eu estava fora de casa, não tinha ninguém, não tinha meu filho para criar, não tinha neto, não tinha nada. Mas ela todo dia tinha que levantar às 6 horas da manhã para lavar roupa para estender de manhã cedo. E aí a terapeuta perguntou para ela, tem mesmo? Então, esse tipo de situação que o rígido cria para ele, que ele entra num padrão ilusório de que tem que ser assim e não questiona. Então, eu sugiro, se você já se percebeu dentro dessa rigidez, começar a questionar os seus tem que. Será que eu tenho mesmo que fazer isso desse jeito? Realmente, eu quero ficar saudável, mas será que eu tenho que comer isso todo dia? Será que eu não posso, no final de semana, me divertir só porque é gostoso comer uma besteira? Né? O que você acha, Jô? E aí, Dani, foi Tô te muito legal vendo? isso que você trouxe de sua mãe, porque as pessoas que têm essa ferida da injustiça, né, que pega essa máscara do rígido, elas também sofrem muito com a questão do autoritarismo, sofreu muito com essa questão do autoritarismo. Críticas muito severas, então aquela coisa muito fechada, muito bem estruturada, bem dentro de uma conformidade, né? Que se você é criança e você está num lar em que esse autoritarismo ele é excessivo, a pessoa ela vai se habituando a ficar na conformidade e entra naquele outro extremo de não questionar, de não perguntar, de não indagar, mas ali vai nutrindo essa ferida dessa injustiça. Porque imagina, se a pessoa está num ambiente que é muito autoritário, ela não pode questionar, ela não pode argumentar, ela não pode discordar, ela vai achar aquilo injusto, né? Então ela vai nutrindo aquela ferida indiretamente por causa desse autoritarismo, dessa severidade. Ela vai se conformando, mas não quer dizer que ela se conformou e aceitou verdadeiramente. Ela conforma-se porque é o que ela precisa de adequar, de adaptar, mas internamente isso vai reverberando dentro do sistema dela. Então, isso também ajuda a nutrir essa questão dessa frieza. Porque ela pensa, se eu não posso sentir, se eu não posso questionar, se eu não posso ser contrário, é melhor ficar nessa frieza, dessa conformidade, do que manifestar aquilo que eu gostaria verdadeiramente. Então, não quer dizer que a pessoa não se manifeste, que essa ferida não está lá, internamente, querendo ser vista, querendo ser olhada. Mas, infelizmente, né, nessa fase da infância, a gente não tem esse conhecimento. A grande maioria das pessoas que são os adultos também não tem conhecimento, não tem essa consciência. E se nós trouxermos isso para poder elaborar, vamos atrair justamente pessoas que vão fazer com que essa ferida vá cada vez mais ficando em evidência. Como a Dani mesmo disse, é o momento que nós temos a potência para poder ressignificar toda essa situação para a gente verdadeiramente ir curando e olhando para essa ferida, entendendo também que podemos ter mais de uma ferida, né? Que algumas etapas da vida, umas vão se manifestar mais do que a outra, mas com certeza entre essas 5 tem uma que vai dialogar diretamente com você, que vai estar ali pedindo um pouco mais da sua atenção. Em E é por isso que nós trouxemos momentos esse da tema. vida, né? Sim. Eu acredito que essas dores, essas máscaras, né? Cada momento da vida vem uma, assim, eu me percebi. E às vezes é isso, minutos do seu dia é uma máscara que está ali, outros minutos é outra máscara. Então vai acontecendo essa troca ao longo do dia e é a gente se perceber, peraí, tem uma defesa que eu estou tentando evitar
que um determinado acontecimento se repita na minha vida, por que eu estou respondendo a isso? O famoso bateu, doeu, pega que é seu, né? Que a Jo adora falar. Bateu, doeu, pega que é seu. Então, assim, incomodou, eu estou aqui tentando... Por que eu estou sendo confrontada com essa situação? Por que eu estou me colocando num lugar onde eu tenho que tomar uma decisão difícil, né? Para alcançar a minha perfeição? A ferida a máscara, o rígido aí batendo. Por quê? Por que tem que ser tão difícil? Porque ele se coloca nesse lugar de viver uma injustiça, de ser confrontado com isso o tempo todo. Desculpa te cortar, Ju, acabei que eu me empolguei. Não, não, foi bom, porque aí você dá alguns complementos, senão depois a gente vai para frente e esquece de abordar algumas coisas que são importantes, né, que são interessantes. Aí, dentro dessa frieza, há uma tendência muito grande de demonstrar que nada afeta, né? E, na verdade, não é que não afete. Na verdade, é essa máscara que está sendo utilizada justamente para não mostrar esse outro lado dessa sensibilidade. Então, tende a mascarar tudo isso internamente. Aí, aquilo que você disse, que eu acho também que é fundamental repetir, para que as pessoas entendam, que quando nós reprimimos as nossas emoções, acreditando que nada afeta, que está tudo bem o tempo inteiro, essa emoção ela vai reverberar em outro campo, ela vai para algum outro lugar. E grande parte das vezes, ela se manifesta no corpo físico através de uma doença. Então, muitas das pessoas, às vezes, ficam nessa rigidez, tem muita dor no corpo, né? Vão ocasionar várias doenças, não tem essa questão dessa flexibilidade, então pode também ter dor no joelho, né? Que não consegue ter essa flexibilidade de se dobrar diante as questões para poder modificar, mudar de opinião, rever, reajustar, começar uma nova rota, e aí fica sofrendo desnecessariamente, justamente porque se coloca nesse papel, que é a máscara que a pessoa utilizou para também sobreviver, né? Nós já falamos disso em outras lives e acho bom também as pessoas terem esse entendimento que essa rigidez, essa máscara que a pessoa ocupa é justamente para conseguir vivenciar no meio que está ali, né? Vivendo todas as feridas que estão ali aflorando, essas máscaras nos ajudam a suportar essas feridas. Por isso que elas são necessárias em muitos momentos. E aí, os momentos que nós vamos olhando para isso, que isso vai sendo elaborado, ressignificado, nós vamos conseguindo trazer essa humanização, principalmente as pessoas que têm a ferida da injustiça com essa rigidez. Porque no momento que eu entendo que eu posso recomeçar e recalcular a nova rota, eu estou me humanizando. No momento em que eu paro um pouco com essa autocriticidade, com esse auto-julgamento, com essa questão desse perfeccionismo excessivo, eu estou me humanizando. Eu estou me permitindo ser quem eu sou. Eu estou me permitindo vivenciar as minhas emoções. Porque o rígido, muitas das vezes, não se permite vivenciar as próprias emoções. Então, tudo isso vai para algum lugar. E, como eu disse, geralmente manifesta como doença no corpo físico, né, Dani? Exatamente. Acaba no final, né? Normalmente as desordens de pele, né, vão ao longo da vida durante muito tempo. É muito fácil a pele ir expressando como sendo o maior órgão do corpo. A pele acaba botando muita coisa para fora e de repente o corpo começa a gritar, de repente começa a pipocar um monte de doença que a pessoa não consegue saber por que tem, da onde veio, como isso, como aquilo. Então, o ideal é a gente ir olhando aos pouquinhos, né? Vai de pouco a pouco, acolhendo, né? Com bastante amor essas feridas, essas dores, porque é isso, é uma questão de admitir que está ali, de acolher, de ver que está tentando fazer tudo perfeitinho, você está tentando ser certinho, perfeitinho, você está preso nesse loop, porque aí você, né, a pessoa rígida, ela acaba sem querer, apesar dela ter horror à injustiça, ela acaba sendo muito injusta com as pessoas à volta dela. Porque ela frequentemente chega para as pessoas e fala: "Ai, você sempre faz isso, ou você nunca faz". E isso não é verdade, porque ninguém nunca faz algo por você, ou ninguém sempre faz algo, né? Pode não ser do jeito que você queria, mas sem querer, por demandar do outro, por achar que né, porque vive dentro de uma ilusão, que acha que a coisa tem que ser assim, não para tentar controlar o outro, mas porque quer fazer o certo. E aí, como ela acha que todo mundo, né, que não faz aquilo está fazendo
não está fazendo da maneira correta, ela acaba sendo injusta com os outros, porque ela não consegue perceber que o outro talvez tenha alguma limitação, tenha um jeito diferente de fazer as coisas. Não existe só o nosso jeito, do nosso umbigo, da nossa cabeça de fazer as coisas. E aí, quando a gente acaba condenando o outro que está fazendo errado, porque ele não está fazendo do jeito que é o correto, a gente acaba sendo injusto também, de cobrar do outro talvez uma coisa que ele não consegue oferecer. Né? É a partir da premissa que cada um está oferecendo aquilo que tem para oferecer, dando o melhor que tem para dar. E se não conseguiu fazer diferente, é porque não tem diferente para dar. Talvez a pessoa naquele momento ela não tem, talvez amanhã ela consiga melhorar, mas hoje é o que ela tem para dar. E aí quando você chega para a pessoa e fala, ai, você não está sendo bom o suficiente, você acaba sendo injusto com ela. Talvez aquilo é o melhor que ela tem para dar, né? Então, é sempre uma questão de diálogo, de conversa, de acolhimento e principalmente com a nossa ferida, porque se a pessoa está projetando isso para fora nos outros das suas relações, ela também projeta isso dentro dela e aí implode na doença física ou nas doenças psicossomáticas ou entra em extrema ansiedade, extremo estresse, né? O rígido ele também tem uma tendência muito grande, é o primeiro a ter burnout. É o rígido. Por quê? Porque ele quer tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito, tudo perfeito, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. A pessoa não relaxa nunca. O rígido, ele não relaxa. E assim foi a minha mãe até o fim da vida dela. Ela já estava tomando um monte de tarja preta e ela estava o tempo inteiro ali, ó, ali, ali. E tipo, calma, tá tudo bem. Não, a pessoa não consegue. Ela acha que ela tem que estar em ação, porque outra coisa que gatilha a injustiça para o rígido é ele achar que ele tem demais. Né? Também acaba se colocando numa situação que nunca recebe nada, mas o rígido ele também tem esse gatilho de achar que está recebendo muito e não fez por merecer. Então, como ele entra nesse loop da culpa, ele quer fazer, quer fazer, quer fazer. Então, ele acha que ele tem a obrigação de estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Ele não consegue simplesmente sentar em berço esplêndido e relaxar. 10 minutos, não consegue. Ele já vai correndo querer fazer alguma coisa, querendo resolver alguma coisa, porque para merecer, sei lá o quê. Não sei que corrida é essa, mas é bem intensa essa demanda constante do rígido de estar se criticando o tempo inteiro, criticando o outro, estar ali buscando o tempo inteiro sarna para se coçar, basicamente, né, Ju? Pois é, Dani. A forma que você traz essa intensidade da pessoa até para sentir o que é essa questão dessa máscara, dessa rigidez, né? Porque a pessoa chega a sentir culpa no momento em que está ali no ócio ou que pega para poder viajar, para poder desfrutar. Se divertir, Começa a entrar na dor da comparação. Como é que eu vou estar aqui me divertindo se minha família, fulano de tal, não consegue tirar férias, não pode divertir? Ou como eu vou receber mais do que alguma pessoa ali, vou destacar, vou estar sendo, entre aspas, né, ganhando mais, vou estar sendo superior naquele momento com o que eu estou executando. Então, vai podando a própria manifestação. Por isso que é interessante as pessoas que têm essa ferida saber identificar, porque muitas vezes, racionalmente, ela está querendo galgar outros patamares, mas, por outro lado, ela acha injusto. Então, ela não consegue. Ela não consegue sair do lugar. Ela faz e fica patinando. Porque internamente ela acredita que é injusto. Ela se destacar, ou ela ganhar um pouco mais, ou ela ter direito ao descanso, a grandes viagens, a estar ali desfrutando mesmo daquilo que fez. E quando faz, começa a se justificar. É como se fosse feio, é como se fosse vergonhoso aquilo que ela está fazendo. Ela sente culpa. Como ela sente culpa, possivelmente vai ter dificuldade de desfrutar dos bons momentos da vida. E nessa preocupação de ficar o tempo todo sendo útil, fazendo, tendo que ser perfeita e tendo que estar produzindo algo para se sentir merecedor, acaba dando uma estafa e cansando muito o corpo físico também, além do campo mental. Então, é interessante falar e ver, identificar essas feridas, porque muitas vezes nós vamos estar com a nossa vida limitada e com dificuldade de conseguir, de conquistar aquilo que a gente deseja por causa dessa culpa interna. Ou seja, a pessoa inconscientemente acaba se sabotando para não ter aquele destaque, porque não se acha merecedor,
uma tendência muito grande de vestir com roupas escuras, tons escuros, de preto, quando criança vai fazer o mínimo barulho possível, porque não quer incomodar, quer passar despercebido. Então não quer chamar atenção, quer ficar ali quietinho no lugarzinho dele, justamente para não ser visto em muitos momentos. Então a pessoa que não quer ser vista também vai ter dificuldade de ter reconhecimento. E ver que quando não é reconhecido, acha que é injusto. É um paradigma e um paradoxo que fica, né? Dentro internamente. Oi? Eu acho que é muito legal a gente trazer a abordagem do energético para essa questão da culpa, né, Jô? Porque, tipo, eu acho que nesse momento isso tá vindo muito forte, né? Tipo, ai, como que a gente vai poder curtir alguma coisa com toda essa situação do mundo? E a guerra não sei aonde, a fome não sei aonde. E aí, se a gente se coloca nesse lugar de culpa, se eu me coloco nesse sentimento de culpa, automaticamente eu vou para um lugar onde eu tenho que ser punido. Então eu viro algoz de mim mesmo. Então, se dentro do meu sistema está rodando que eu sou culpada, então eu tenho que ser punido. E aí a punição é o quê? Nunca conseguir ter aquilo que quer, ou não consegue relaxar, ou então acaba tomando um prejuízo de alguma forma, não recebe o prêmio, não recebe o reconhecimento, mas que tudo, não consegue receber amor. Então, é importante a gente ir reconhecendo todos esses mecanismos e acolhendo isso. E para conseguir começar a resolver isso, né? Tudo vem do papai e da mamãe, tudo vem ali dos pais, dos genitores. É imprescindível começar a perdoar os genitores. A pessoa que tem essa máscara ou qualquer ferida muito vívida, muito no controle da situação, ainda está culpando muito pai e mãe, sem entender que pai e mãe fez o que podia, do jeito que podia, da maneira que conseguia, da maneira que sabia. Ninguém fez nada para te prejudicar, por mais que possa aparecer uma violência, uma agressão, ninguém faz de propósito, por maldade. As pessoas apenas são pessoas feridas, que também sofreram da mesma ferida. Então, quando a gente começa a exercitar esse perdão para o pai e para a mãe, que foi o causador dessa ferida, a gente começa a conseguir se perdoar, porque eu sou um pedaço do meu pai e da minha mãe. Então, se eu estou ali criticando e condenando o que eles fizeram, eu também estou me condenando. E aí essa culpa, ela é infinita. Então, além de reconhecer a ferida, começar a perdoar quem causou em você essa ferida, porque se você veio dentro desse núcleo familiar, é porque você escolheu vir resolver essa dor. Por isso você escolheu vir com pai e mãe que te causam essa dor, que abrem essa sangria e fazem isso ser tão forte dentro de você. Dani, que forte e profundo que você traz, por quê? Quando nós estamos lá nessa fase da infância, não sabemos lidar com isso, né? E quando a gente cresce, a gente vira adulto e continua tentando buscar fora aquilo que está mal resolvido dentro, a gente não sai do lugar e a tendência é repetir isso de uma outra forma. Porque quando nós ganhamos consciência e temos esse entendimento que você trouxe agora, que eu acredito que está ficando cada dia mais próximo, né, das pessoas terem essa compreensão, com tanto de terapia integrativa que tem aparecido, muita gente trabalhando com isso, fazendo lives sobre estes temas. Se nós conseguimos ter esse entendimento que o pai e a mãe já fez o que precisava de ser feito, que era dar a vida, e nós vamos tendo esse entendimento, vamos pegando a responsabilidade das nossas insatisfações. Porque se eu não estou satisfeito com alguma coisa que está me acontecendo, se tem alguma coisa me incomodando, eu não posso terceirizar essa responsabilidade para o outro, para o externo. Ah, mas foi por culpa ali, a minha mãe e meu pai me trataram assim e aconteceu isso comigo. Tá, aconteceu. Tudo bem, não tem ninguém dizendo que não. Mas o que você vai fazer com essa informação a partir de agora que você é adulto? Como é que você vai se acolher e olhar sobre esse viés para não seguir repetindo esse padrão simplesmente por fidelidade ao clã? Muitas das vezes, aquilo que a gente mais nega, o que a gente mais tem a rejeição de comportamento dos nossos antepassados, dos nossos familiares, é a tendência maior que nós temos de repetir. Então, inconscientemente, a gente está sendo ali leal ao clã, né? Leal a essa ancestralidade. E quando parte para o julgamento, pior fica.
Porque se eu julgo, eu quero cortar, eu não quero ver, eu não quero enxergar. E se aquilo está trabalhando internamente dentro do meu sistema, eu não consigo curar, porque eu estou no julgamento. Tudo que eu excluo, eu não consigo ali dar o encaminhamento necessário. Por isso que esse autoconhecimento, esse entendimento, saber qual ferida que você precisa de olhar, de trabalhar, de aceitar, de acolher, vai te ajudar a ir para um passo seguinte, com maturidade, com autorresponsabilidade, sem terceirizar culpa. Porque quem tem a ferida da injustiça e essa rigidez, eles querem resolver rápido as coisas, né? Quer resolver rápido, tudo para ontem, tudo tem que ser assim, para não sentir, quer resolver logo. Então, nem perceber o que está acontecendo, já que é o resultado daquilo que almeja. E não é assim, né, que a coisa acontece. Nós precisamos de entender que em nossa vida repetimos um padrão por tantos anos, não é num passe de mágica que aquilo vai resolver. As pessoas acreditam que é assim. Então, não tem paciência com o próprio processo. Não tem paciência consigo mesmo. Não tem paciência com esse vazio que vai sendo gerado quando nós vamos esvaziando o que está em excesso, o que está sobrando. Nós retiramos o excesso para chegar à essência. Mas para conseguir voltar e chegar a essa essência, é necessário primeiro acolhimento, aceitação e entendimento. Concorda, Dani? Concordo, sim. O mais importante, né, o primeiro passo para a gente se libertar é aceitar, né? É aceitar que a ferida está ali, é aceitar que o outro fez o que fez, da maneira que conseguia fazer, e soltar isso, porque não adianta nada a gente ficar ali remoendo, fez, que não adianta nada a gente negar, fingir que, tá tudo bem, fez. Não, não tá, doeu, machucou quando fez. Mas não levar tanto pro coração no sentido de, fez. Porque muitas vezes é a própria leitura, né, Jô? Tem muita coisa que é de interpretação de cada um. Às vezes a pessoa, ela na verdade está sendo traída e ela olha para aquilo com os olhos da injustiça. Então, é muito pessoal a maneira que a pessoa interpreta dentro do corpo dela, dentro do sistema dela, cada dor. E é isso que é importante a gente começar a perceber, como que a gente está interpretando, aceitar que está ali, aceitar que é uma leitura minha, uma maneira que eu elaboro isso, que eu trago para dentro do meu coração, e aceitar que precisa soltar isso, que isso precisa ser liberto. Ninguém fez para te prejudicar, ninguém fez porque é mal, ninguém fez voltado para destruir a sua vida, ninguém tem esse poder de destruir a sua vida. As pessoas apenas são pessoas doentes, pai, a mãe, foram crianças que sofreram essa mesma dor e só estão repetindo aí no piloto automático, porque ninguém falou isso para elas, ninguém ensinou. Nossos pais são de uma geração que, terapia para quê? Autoajuda para quê? Autoconhecimento para quê? Aí agora a nossa geração está olhando para isso e dentro dessa informação do autoconhecimento está essa aceitação com muita compaixão, com muito amor, de que ninguém fez nada para te prejudicar. Você não precisa ficar preso nessa coisa tóxica de que a minha mãe, ninguém fez para te prejudicar. Fizeram porque eram doentes, fizeram porque eram inconsequentes, fizeram porque não sabiam das mazelas que estavam reproduzindo. A educação tradicional, tudo que o mundo ensinou que as coisas deveriam ser. Agora a gente está aqui quebrando isso tudo, trazendo consciência, e o mais importante é trazer essa aceitação e essa compaixão. Eu acho, Jô, na verdade, até um senso de humor para isso tudo, sabe? Essa pegadinha que é isso tudo. Tá bom, errou, caiu, né? Se uma criança cai no chão, rala o joelho, você não vai lá dar uma bronca nela. Mesmo que ela entorne o negócio que quebra e respinga em você, porque é literalmente isso, energeticamente. Uma criança cai no chão e rala o joelho, ela entorna um vaso de vidro que o caco de vidro voa em você e te corta. Você vai brigar com a criança que está aprendendo a andar, que tomou um tombo? Que isso é exatamente o que os nossos pais fizeram com a gente. Só que adultos, com uma criança ferida dentro de si, que tombou, ralou o joelho, virou vidro e o caco respingou em você. E a gente é responsável por coletar esses caquinhos. Aceitar que isso aconteceu, que eles fizeram dentro da ignorância deles, dentro da criança ferida deles. E soltar, se trabalhar muito para perdoar, para trazer essa compaixão. E eu entendo que às vezes tem gente que não consegue estar perto de pai e de mãe, e está tudo bem, então não esteja se você sente de não estar.
mas não carrega essa bagagem pesada no seu coração, porque é o seu coração que fica intoxicado com todo esse ódio, toda essa raiva, ou você sente raiva de você mesmo, porque você está reproduzindo ali o padrão, e aí, ai, como eu sou idiota, eu fiz isso. E a gente precisa começar a trazer essa leveza, e essa leveza vai vir desse soltar, desse aceitar que foi o que foi, cada um fez o que conseguia fazer, do jeito que conseguia fazer, se não fez melhor porque não sabia fazer melhor, era todo um monte de criança ferida, um monte de gente mal resolvida, com um monte de roupa para lavar que não lavou, e agora a gente vai ter que dar a faxina e consertar essa porcaria toda, porque é a sua responsabilidade, é a sua vida. Se você quer ter as rédeas da sua vida na sua mão, é você que precisa se tomar essa rédea, tomar essa força e falar, cara, eu vou resolver isso, eu vou soltar isso e não ficar trazendo aquilo com os olhos ruins e ficar falando mal daquilo e reclamando. Não, não reclama, não recria aquilo. Agradece, agradece teve alguém para te dar comida, agradece teve alguém para te dar o dom da vida, alguém que te deu uma casa, alguém que te levou para a escola e que deu o que tinha para dar. Olha para metade do copo cheio e vamos curar as feridas que ficaram. Ninguém fez para te prejudicar. Eu acho que isso é o mais importante. Conforme a gente consegue perdoar pai e mãe, aceitar que eles fizeram o que eles conseguiam fazer com aquela consciência que eles tinham, aí a gente começa a curar essas feridas. Aí a gente começa a trazer lucidez, a gente começa a trazer luz e essa leveza que precisa vir para transformar essa dor em força, para transformar isso, para libertar. E não ficar prendendo uns aos outros dessas amarras invisíveis, dessa trava energética que não flui para lado nenhum. E aí eu me empolguei aqui. Não, acho que foi ótimo porque, Dani, você trouxe esse lado, né, do pai à mãe, que pode ter sido o causador, e às vezes não foi, né? É a forma que a pessoa interpretou. Às vezes deixou lá na escola porque tinha que ir para a escola e a pessoa se sentiu abandonada. Por isso que é muito importante esse autoconhecimento e esse entendimento dos momentos que nós vivenciamos na infância, para olhar para isso com autorresponsabilidade. Repito, na infância a gente não tinha como fazer isso, não tinha esse conhecimento. Na fase adulta, somos nós responsáveis por curar as nossas dores. A terapia é uma ponte excelente para as pessoas que estão com dificuldade de fazer esse processo, né? Mas entendendo que até mesmo junto ao terapeuta, é sua responsabilidade olhar e curar essa dor. O que você vai ter ali um auxílio para que isso seja mais efetivo, mais profundo e que você não fique dando soco na ponta da faca desnecessariamente. Então, uma pessoa pega na sua mão e vai junto. Mas a responsabilidade para curar a sua dor, ela é sua. Ela precisa de ser assumida no papel do adulto. Porque senão fica só falando, a criança que está ferida, a criança que está ferida, mas que dia que você vai acolher essa criança? Que dia que você vai olhar verdadeiramente para essa ferida no intuito de não usar mais essa dor como um amuleto, né? Porque nós vamos ficando viciados em criar amuletos. Então, para não fazer aquilo que eu preciso de fazer, eu vou utilizar dessa dor, dessa justificativa para o não movimento. E se não tem movimento, não tem fluxo. Se não tem fluxo, não tem vida, não tem energia. E aí fica nesse ciclo vicioso de repetindo situações ou repetindo energeticamente aquela dor, porque não consegue sair daquele ciclo vicioso. Porque muitas das vezes isso está sendo um amuleto, está sendo uma forma de não assumir a responsabilidade que te corresponde. Toda questão terapêutica, toda questão de autoconhecimento, toda questão do externo nos ajuda muito a trabalhar o interno. Mas nada pode ser feito se você não for a pessoa que decide a sair dessa dor. E antes de terminar, eu sei que o Dani gosta de trazer, né, os pontos legais e positivos aí do rígido, dessa pessoa perfeccionista, de achar que tem que estar tudo muito certo o tempo inteiro. Então, bora lá, Dani, porque a gente já está quase finalizando. Sim, sim. É isso, né? Como a gente fala, quando a gente trata uma dor, quando a gente cura, quando a gente se fortalece na nossa dor, quando a gente vai curando essas dores, elas viram força. Então, o rígido, quando ele olha para essa dor e ele se fortalece dentro da própria dor, dentro dessa ferida da injustiça, o rígido, ele se torna uma pessoa que ele acaba se tornando uma pessoa ultra criativa. Então, em vez dele ficar inventando moda e coisa para ficar lá
inventando sarna para se coçar, ele é uma pessoa super criativa, com muita energia, com muita capacidade de trabalhar, ele entrega muita coisa, ele é trabalhador, é uma pessoa organizada, excelente para realizar um trabalho de precisão, né? Ele tende a se preocupar em zelar pelos detalhes. O rígido, ele tem uma coisa que é muito legal, que eu sei porque eu fazia. Ele junta pessoas e habilidades. Então, ele pega um negócio que está aqui e bota ali, um negócio que está parado aqui, ele bota para lá e a coisa funciona lá. Aí ele traz a pessoa que faltava para fazer aquele trabalho, ele consegue conectar pontos, justamente por ter essa visão tão perfeccionista disso tudo, quando ele consegue mudar para uma polaridade que facilita a vida, ele sabe ele sabe o que deve saber no momento oportuno, ele traz a informação certa na hora certa. E aí consegue desenvolver a própria sensibilidade, por conta de saber o que sente em si, consegue perceber o que o outro sente também, né, pela própria autoanálise. Uma pessoa entusiasta, viva, dinâmica, não precisa dos outros para se sentir bem. E assim como o escapista, né, em caso de urgência, ele sabe o que fazer e faz por conta própria. O rígido, ele vai saber como se virar nos 30 na hora que precisa e consegue enfrentar as situações difíceis sem desmoronar no meio disso, né? E eu acho que é isso. A capacidade de simplificar, de explicar com clareza quando ensina uma coisa. Eu acho que é isso. Bastante qualidade legal quando a gente olha para essa dor, quando a gente colhe a dor, que a gente resolve tratar ela, a dor se transforma em força. Então é por isso que vale a pena a gente olhar. Dói um pouquinho admitir que a gente está fazendo certas coisas, é um processo doloroso, mas que ao mesmo tempo, quando a gente aceita, que a gente lambe as nossas feridas, que a gente aprende a amar a nossa máscara, dá amor para ela mesma, ela que te trouxe até aqui agora para estar ouvindo isso, ela que te levou para cada lugar da sua vida, cada passo que você foi para frente, cada desafio. Então, começar a dar amor para esses pedacinhos para transformar eles em força. Porque tudo que você renega, você bota na prateleira da negação, cresce, infecciona e aí explode. Então, olha para essas feridinhas, acolhe elas e nutre elas de bastante amor, cada pedacinho seu, para que isso se transforme numa força lá na frente, para que isso vire frutos e traga coisas boas na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. E aí foi muito legal, né? Poder vir aqui para abordar esse tema. São 5 feridas, que acabou que a gente foi duplicando, porque são muitos aspectos interessantes para ser falado. Se você chegou aqui agora e perdeu as outras lives, tá gravado no feed meu, no feed da Dani. As pessoas que são os meus seguidores aqui, que ainda não conhecem o trabalho da Dani, corre lá no Instagram dela, começa a acompanhar, com muita coisa legal. Ela faz várias abordagens aí grupais, que vale a pena conhecer, vale a pena participar. E agradecer a vocês que com todo carinho, ficaram hoje mais caladinhos, né? Mas que com todo carinho estão aí, atentos, participando, enviando coraçõezinhos. É muito legal ter essa energia de vocês aí do outro lado. Só temos que agradecer. E na outra terça estamos aí novamente, se nada acontecer de imprevisto, às 19, né? 19 horas, com o nosso direto. 19 horas. É isso aí. Muito obrigada, Jô, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Um beijo para todo mundo e semana que vem espero que não tenha mais imprevistos. Se tiver, tem. Fazer o quê? Vamos acolher, vamos aceitar. Tem para hoje? É o que tem para hoje. Como eu vi a tia Márcia Marins falando outro dia, a aceitação é a chave do castelo. Eu estou repetindo igual uma maritaca. Que é isso, tem que aceitar. Aceita que dói menos, é a chave do castelo. E é isso, não der, não deu. A gente quer muito, mas às vezes acontecem coisas extracurriculares que demandam o nosso tempo e a vida é assim. E eu, Dani, queria deixar também aqui, se alguém quiser sugerir temas de live, também é legal, né? Porque como vocês que estão aqui, que nos acompanham, às vezes tem aí algum interesse de falar terapeuticamente, energeticamente de algum tema, podem sugerir tanto lá na minha página quanto na de Dani. E aí é isso, né? Nos vemos na terça-feira, vamos ver do tema. E tchau, tchau. Muito obrigada a todos que estiveram aqui até agora conosco. Até mais, Dani. Tchau, tchau.